Fala, meus amores do canal Akamate. Hoje nós vamos conversar sobre Egito, mais especificamente, Quemetismo. Depois da vinheta, é claro. Muito que bem, meus amores. Para que nós possamos conversar sobre Quemetismo, é necessário entender o que é, o que foi, o que está sendo, né? Bom, o nome nativo do Antigo Egito também às vezes é referido como neterismo, divindade, né? O neopaganismo egípcio, que é um renascimento da religião egípcia antiga e expressões relacionadas à religião na antiguidade, clássica e tardia, surgindo durante ali a década de 1970, e um quemético é aquele que segue o quemetismo. Existem vários grupos principais, cada um com uma abordagem diferente de suas crenças, variando do eclético ao reconstrucionista, né? E, no entanto, todos eles podem ser identificados como pertencentes a três linhagens, incluindo o quimetismo reconstruído, né? Adotando uma abordagem filosófica e acadêmica, uma abordagem sicrética e uma síntese mais nova tendendo ao monoteísmo, que é a ortodoxia quemética. A tradução do egípcio, né, significa preto, ou na forma mais longa, terra negra, que é derivado da cor da lama, né, que é preta, a lama fértil trazida pelo Nilo durante as enchentes anuais, que atualmente não ocorre mais devido à existência da represa em Aswan, no sul do Egito, né? Os quemetistas não se consideram descendentes diretos da antiga religião egípcia e eles falam consistentemente de sua recriação e restauração. Hoje em dia, por exemplo, meus amores, apenas as reivindicações isoladas de alguns quemetistas ou herméticos sobre a continuidade direta com sociedades secretas supostamente existentes continuamente desde a proibição dos cultos pagãos pelo imperador romano Teodósio I, né, no ano 392, né? E isso aí também já é uma citação do fechamento do último templo funcional das deusas Ísis na ilha de Philae pelo imperador Justiniano por volta de 535 ali, né? E são historicamente improváveis e são ciências históricas de natureza mítica. O quemetismo é uma minoria em relação à religião marginal em termos do número de seus seguidores e sua influência, e o número de membros ou adeptos de cada grupo é indeterminado, né? A relação com a tradição ali. O quemetismo é, em termos de seu tema, um reflexo moderno da religião que era um elemento de apoio de toda a cultura egípcia antiga. A reflexão sobre o Egito Antigo, no entanto, tem uma tradição muito longa e as suas raízes podem ser rastreadas com segurança até o período helenístico, né? Desde quando se desenvolveu continuamente em muitas correntes, né? Aí a gente já tinha falado sobre o hermetismo até os dias atuais, tá bom? Não se pode ignorar que não escapou ao cristianismo primitivo e medieval, né? Se aqui assume a forma de rejeição radical, lendas extra-bíblicas da permanência de Jesus no Egito, por exemplo, o reconhecimento da autoridade de Hermes Trismegistus pelos padres da igreja e medieval filosóficos, ou a adaptação de mitos associados à deusa Ísis. A característica comum de todas essas reflexões é a crença mais ou menos acentuada referida por Eric Honnum como egiptosofia, né, de que o Egito misterioso é o berço de um esoterismo especial, pelo qual a mais elevada transcendência da conexão, além da estrutura convencional de pensamento lógico-conceitual, pode ser alcançado, porque o Egito era uma terra onde os deuses viviam entre os homens, ou seja, uma terra na qual as pessoas estavam em contato direto com as forças naturais ocultas que nós, as pessoas da era moderna, criamos. Temas de conto de fada, né, no caso. Surpreendentemente, no entanto, essa abordagem não é encontrada apenas em autores simpáticos ao esoterismo, mas também na esfera histórica, onde pode assumir a forma de atualização de interpretação. E parece, em fato, aqui, meus amores, de que o holismo dos antigos egípcios ela está intimamente relacionada às últimas ciências naturais e ao mundo dos quarks e bósons, né? Ao fazer isso, encontramos estruturas semelhantes que sugerem comparações frutíferas entre, por exemplo, aqui no caso, a mecânica quântica e a crença egípcia em deuses. O quemetismo, portanto, é o mais jovem ao lado de outras e diferentes reflexões sobre o mesmo objeto, das quais diferem sua ênfase no aspecto religioso da antiga tradição egípcia. Os outros são geralmente dedicados a outras partes dele, como sabedoria egípcia ou a magia, e interpretam cultura
e a própria religião e seus deuses simbolicamente, ao contrário do quemetismo. Em consequência, eles refletem um Egito imaginário, ou seja, uma ideia do Egito independente do tempo que é apenas vagamente relacionada à realidade histórica. Em contraste, o objeto dos grupos quemetistas é uma restauração mais ou menos rigorosa do sistema religioso em sua forma, embora os quemetistas geralmente admitam que uma imitação completamente precisa das práticas antigas nem sempre é possível ou mesmo aconselhável. O grau de conhecimento e compreensão do pensamento egípcio antigo original desempenha um papel importante aqui, enquanto sua dificuldade se deve à própria natureza do assunto, né? A questão da religião antiga passou ali por transformações complexas durante o período faraônico, dentro do qual sempre houve uma infinidade de abordagens, e sempre teve sua dimensão local, na qual um e o mesmo Deus poderia ter diferentes formas de culto em nomos individuais ou mesmo termos individuais e estar envolvido em diferentes contextos mitológicos ali, tá? Nesse aspecto é bastante diferente da tradição comum do judaísmo e do cristianismo, e é questionável até que ponto a diferença de tradições pode ser superada no que diz respeito ao fato de que o quemetismo se desenvolve na área da civilização euro-americana. E além disso, devido ao seu longo desenvolvimento, não se pode falar de uma forma puramente original de religião egípcia que pode ser facilmente apontada e reconstituída, né? Mas apenas de suas formas em certos períodos históricos. A tradição interpretativa acima mencionada, ela foi começando no período helenístico, né? Não apenas adotou as ideias religiosas egípcias, mas também as transformações fundamentalmente. Ao mesmo tempo, esses novos conceitos podem estar longe dos rascunhos originais e, portanto, em vista disso, surge a questão de saber se essa segunda vida deles e as mudanças por ela ocasionadas também deveriam pertencer ao que os quemetistas estão recuperando, né? Ou se eles deveriam ser excluídos como tradições da antiguidade e não do Egito. A atitude entre a relação e a questão é uma das diferenças fundamentais ali entre os vários grupos, tá? E uma ilustração desse problema é a questão de saber se os deuses devem ser estritamente adorados por seus nomes egípcios ou se eles também podem ser tratados por suas versões gregas. Seu significado dentro do crematismo, né, a deriva da antiga ideia egípcia da importância do nome para a existência. Jeremy Knightley, geralmente, ele distingue dois modos de reflexão religiosa sobre a antiga tradição egípcia, e ela pode ser concebida como uma costura que existe em tentativas de retornar ao Egito, em busca nostálgica de um estado renovado de consciência do povo de aqueles tempos passados. Ou com um esforço para entrar em diálogo com a experiência egípcia de vida espiritual, pelo qual ele argumenta se pode chegar mais perto das raízes espirituais do mundo moderno, e esses dois pontos de vista são difíceis de distinguir um do outro. No que se refere à prática religiosa, o conteúdo conceitual do princípio de Maat, por exemplo, ele implica a necessidade de adoração ritual de deuses, possivelmente uma força divina universal. Tá? Os objetos de veneração mais comuns dos deuses egípcios antigos hoje são principalmente Amon, Ísis e Osíris, Aitote, Sekhmet, Bastet, Hathor, mas é claro que também podem encontrar outros. Ao definir sua natureza, os quemetistas contemporâneos são bastante consistentes em aderir à antiga tradição contida na mitologia conhecida. Obras mitológicas e teológicas modernas ainda não são raras, tá? Em particular, dificilmente existe qualquer teologia teórica e especulativa no quemetismo, o que é compreensível por um lado o caráter visto mais superficialmente ali do pensamento religioso egípcio antigo, por outro lado. Assim, o quemetismo dificilmente formula respostas para aspectos problemáticos no moderno, do moderno sociedade, tá? A prática de rituais religiosos e outras manifestações da vida religiosa variam de acordo com as associações individuais. Sua peça central ali, como na religião do Antigo Egito original, é geralmente uma imagem de culto, e na maioria das vezes na forma de uma estátua ou uma representação retratando a semelhança do Deus adorado. Seu papel no culto pode ser conceituado de maneira diferente, não apenas por diferentes correntes, mas também por diferentes indivíduos, sem limites preciosos entre as diferentes atitudes. Em uma distinção esquemática aqui, meus amores, um exemplo também, pode-se dizer que o semitismo modernista, mais confundido hoje geralmente, ele atribui um significado mais simbólico à imagem do culto, entendendo-a como um meio de capacitar os quemetistas a melhor focalizar em Deus ou no poder divino.
tá? Como um objeto apropriado de veneração, né, e esse conceito ele não é diferente do uso de imagens no catolicismo, consequentemente, não há necessidade de observar estritamente um procedimento ritual específico. Já a corrente minoritária e tradicionalista entende a imagem do culto como uma representação real do ser divino no mundo humano. E, portanto, de acordo com a antiga tradição egípcia, ele pode recomendar a sua preservação em um recipiente sagrado especial, né, que chamam de nau, do que deve ser removido apenas o curso de um ritual religioso, descrito com a maior precisão possível e estritamente observado, dos quais a apresentação de sacrifícios é a parte mais essencial. Se na ausência de uma doutrina obrigatória, no entanto, os quemetistas individuais podem escolher qualquer combinação desses aspectos. Embora mesmo neste caso a reverência religiosa demonstrada ali não pertence diretamente às imagens do culto como uma coisa física, mas ao Deus adorado que está presente de maneira especial, as religiões monoteístas elas levantam ali a objeção da idolatria nesse contexto, tá? O quemetismo, entretanto, ele considera o impróprio, uma vez que não há nada em sua estrutura que corresponda realisticamente a essa noção. Os egípcios, de fato, não experimentaram nenhuma separação marcante do reino psíquico do reino físico. E, portanto, vale aqui a citação, o mundo dos objetos materiais também poderia estar imbuído de poder divino, e eles poderiam servir como meios eficazes através dos quais as forças espirituais se manifestaram no plano material. E no Antigo Egito não existiam ídolos, porque a antiga mentalidade ali egípcia não podia perceber tal coisa. Não foi até que os israelitas criaram a ideia de ídolos, tá? Egito, como observa Stephen Kirk, qualquer objeto poderia se tornar mais do que um mero objeto físico ao realizar uma cerimônia especial. Ele poderia viver permanentemente e assim abrir o caminho entre este mundo e o mundo dos deuses. O corpo mumificado, por exemplo, em um caixão, né, em um sarcófago, a imagem de culto de um deus, a estátua de um rei ou de um nobre falecido, eram todos esses objetos sem alma que, abrindo a boca, se transformavam em forças vivas ou, mais precisamente ali, em receptáculos para a força invisível e invasiva que chamamos de vida. Tá? Os seguidores do quemetismo, agora falando um pouco sobre adoração, geralmente eles adoram alguns deuses, tá? Maat, Bastet, Anubis, Sekhmet, Thoth, mas reconhecem a existência de cada deus. Este culto geralmente assume a forma de oração e colocação de altares, mas não há diretrizes definidas para o culto. Os altares eles são geralmente construídos usando uma estátua ou uma representação bidimensional de um ou mais divindades, visto que serve como ponto focal da adoração. Outros itens adicionais incluem velas, ofertas votivas, contos de oração, queimadores de incenso ou um ou mais pratos para ofertas de alimentos também. Dos princípios do quemetismo, por exemplo, a ideia de Deus, deuses, né? A frouxidão da doutrina quemetista é a melhor capturada apenas definindo o objeto da veneração religiosa quemetista, tá? Embora a religião egípcia ali fosse uma religião politeísta, ah, abrangindo vários deuses ali, né? E também, embora haja egiptologistas acadêmicos agora, não vão mais aceitar visões distantemente minoritárias de que o monoteísmo sempre esteve secretamente presente no pano de fundo da pluralidade de deuses adorados. E os quemetistas não negam esse politeísmo formal, e pode ser interpretado de uma forma diferente por diferentes correntes. Hoje em dia, por exemplo, a definição minoritária desse problema é a noção tradicionalista de deuses individuais como seres totalmente individuais, como um culto separado que entra nas relações interativas e agências descritas em mitos e lendas. De acordo com o conceito egípcio antigo de qualquer um dos deuses pode ser considerado o supremo ou o mais poderoso dos deuses. E analogicamente, de acordo com o contexto mitológico que atualmente é referido no culto, a noção de um Deus único universal, se é que é usada, ela tem um significado bastante abstrato e é próxima à noção filosófica do gênero, né, que é uma designação de qualidade divina particular formando a característica definidora de um grupo de seres do mesmo tipo, né, deuses em vez de seres individualmente existentes. Praticamente o único site tcheco de Kemet, né, do Kemetismo, Templo da Terra de Kemet, ele observa. Isso não significa que neguemos que haja uma divindade universal, mas argumentamos que provavelmente não existe da maneira que os monoteístas imaginavam, e que isso não existe
não existe, implica necessariamente a negação de uma pluralidade de deuses. Deuses e deuses individuais, em sua multiplicidade, compartilham essa divindade da mesma forma que nós, humanos, compartilhamos uma humanidade universal. Os deuses aqui, eles representam certos tipos de energias e qualidades, e o universal, um deus dos monoteístas, dificilmente pode estar presente de uma maneira semelhante. E a mesma fonte, em outro lugar, questiona se é possível fazer desse poder divino universal em si um objeto de veneração religiosa, rejeitando categoricamente qualquer forma, não apenas do monoteísmo, mas também do já mencionado enoteísmo ou monolatria. O quemetismo tcheco, por exemplo, ele se colocaria, portanto, na corrente tradicionalista desse movimento, dessa religião. Em ambas as concepções quemetistas básicas de Deus, deuses, o Sol geralmente desempenha um papel não desprezível, ou seja, independentemente de ser adorado como Deus por quemetistas, ou particularmente ou não, como no Jititi é considerado uma imagem análoga do poder divino como a fonte universal de cada existência e de toda a existência em geral. Aí a imagem do Sol no Antigo Egito, meus amores, ela era vista como uma forma tríplice, tá? Nós temos ali Kepri, que é o besouro, né, o escaravelho, ele era visto como o nascer do Sol, né? Ali nós temos Ra, que quando atinge meio-dia ali, perfeito, bem no centro do céu, é Ra que se manifesta. E nós temos, depois do meio-dia ali até o poente do Sol, nós temos Atum, tá? Essas são as três faces do Sol. Outro princípio importante do quemetismo é a ordem de Maat, né? A deusa egípcia da verdade, do julgamento, do equilíbrio cósmico, né, ali da orientação universal, e este conceito ele foi uma das pedras angulares do pensamento religioso dos antigos egípcios, e sua importância deveria garantir a estabilidade do mundo e seu funcionamento ordenado. A sua importância já é evidente pelo fato de que até mesmo o faraó, em certo sentido, era ele mesmo entendido como um ser divino, isto é, isento das regras do mundo humano. E era, no máximo, desde o fim do Império Antigo, anulado por este princípio, a principal tarefa do governante era assumir a responsabilidade e contribuir para a observância do Ma'at por meio de todas as suas ações ali, tá? A gente já falou sobre isso no vídeo sobre Ma'at, eu vou deixar aqui na descrição no cartão aqui em cima, para você poder aí relembrar. O epítome do conceito na religião egípcia antiga era a deusa do mesmo nome Maat e seu símbolo, né, a pena de avestruz. A própria palavra Maat é difícil de traduzir devido à sua complexidade e combina conceitos como verdade, harmonia, estabilidade ou simplesmente ação correta, né? Representa tudo que é certo e necessário para o curso certo das coisas, e é a ordem cósmica universal e imutável que abrange o mundo dos homens e o mundo dos deuses e sua interconexão, bem como a sua independência. A expressão do funcionamento do Maat no mundo dos deuses é principalmente mitos e lendas no sentido cósmico e se manifesta em ciclos naturais regulares e imutáveis e do ponto de vista humano eterno, especialmente nos ciclos solares e lunares, tá? E portanto, os egípcios dos deuses Ré e Tote eram referidos como Lord Maat. No mundo humano, na existência do Estado e no bom funcionamento de suas instituições, na manutenção das regras sociais e também, no mais tardar, desde a época do Império, Novo Império, na moralidade humana pessoal. Então, a deusa Maat era vista como o Maat, que era o conjunto de regras morais, éticas, inclusive desde o faraó ali até as pessoas mais comuns, até o civil, né? E todo mundo estava sob esse regimento, inclusive os deuses também, tá? E como resultado, no conceito egípcio, o respeito às regras de todos os tipos por cada indivíduo, ele foi fundido com o apoio e manutenção da ordem cósmica, enquanto sua não observância, especialmente pelo governante, mas não apenas por ele, poderia levar ao seu rompimento, ao caos ali, né? O colapso do Maat levaria ao fim do mundo e à vitória do caos, né? Do Isfet, Egito Isfet. Nesse sentido, o movimento quemético ali refere-se às ideias éticos tradicionais, geralmente predominantes às boas maneiras ou costumes e que uma arte no mundo humano se mostra natural e mais ou menos indiscutivelmente. Tá? Não existe um texto explicitamente vinculativo que codifique as normas morais. Em vez disso, os quemetistas são formalmente não vinculantes em sua interpretação no conceito de Maat em relação à conduta humana e inspirada nas condições de escrituras egípcias. Tá? A fonte mais proeminente, embora de forma
de uma forma mais única, né, para a compreensão de uma arte no sentido social mais geral, são os antigos livros egípcios de conselhos sábios para a vida. Apenas o capítulo 125 do Livro dos Mortos, que nós já falamos sobre isso aqui também, contém o depoimento do falecido perante o Tribunal do Submundo, do Duat, pelo qual ele prova sua pureza moral, listando as ações que não cometeu, a chamada confissão negativa, né, as 42 confissões negativas de Maat ali, e é de caráter um tanto normativo para a natureza. Visto que todos esses textos antigos, meus amores, são de natureza exclusivamente casuística, né? Mesmo que o hermetismo não contém ainda qualquer teoria de conduta moral geralmente formulada, e o templo boêmio da terra de Kemet, ao invés, apenas marginalmente observe neste contexto, e aqui eu faço uma aspas, né? Não se sujeite a extremos e escolha o caminho do meio. E não tenha dúvidas de que, se você cuidar dos interesses dos deuses, eles farão cuidar dos seus interesses. O caminho do meio aqui, a gente está falando sobre dualidade, tá certo? Não se sujeite a extremos. Os extremos que a gente fala ali é a galera que. Aqui é uma crítica, né? É a galera que é muito trevozinho, né? Na esquerda ali, e uma galera que é muito gratiluz, né? Na direita. Então a galera da direita que é muito gratiluz é namastê, tudo bem, a lei do retorno vem, eu não vou fazer nada porque ela vai pagar no futuro. É a pessoa que toma um soco no rosto e dá outra face, entendeu? É a pessoa que toma um soco no rosto e sorri. E a galera da esquerda ali, no extremo esquerdo, os trevosos, que por tudo amaldiçoam, por tudo um atacam, por tudo juram vingança. São as galeras trevozinhas, entendeu? É a galera que não consegue ali atuar nem na direita, nem no meio, é sempre ali na esquerda. Então, a escolha o caminho do meio é sempre escolher o caminho da dualidade. Nós todos somos formados tanto de direita quanto esquerda, tanto quanto negativo quanto positivo. Então, por exemplo, eu sou um mago de alta magia. Então, o caminho do mago ali é você atuar sempre no meio. É claro que você às vezes tem que ir para a direita, você tem que realizar tratamentos, realizar ali regeneração, realizar ali um acompanhamento, e às vezes tem que ir para a esquerda, realizar corte, realizar destruição, realizar ali o emprego da justiça, de uma forma mais incisiva, entendeu? Das organizações queméticas, né? Por exemplo, a quemética ortodoxa. Seu contexto, seu conceito é bem diferente do tradicional templo egípcio e mostra inspiração nos interiores do cristianismo ocidental. E a organização quemética mais proeminente é provavelmente a Sociedade Americana de Ortodoxia Quemética, que ela foi fundada na década de 1980, no século XX. Tá? E reúne membros de vários estados e, de acordo com sua própria caracterização ali, ele tenta seguir o máximo das tradições egípcias e revivê-las. E inteiramente nesse espírito é chefiado por uma autoridade, atualmente Tamara Siuda, usando alguns dos títulos e outros atributos dos antigos faraós. Ela é concebida como a atual encarnação do Ka real, ouro embutido no espírito de Ora, né? Um aspecto da divindade encarnado na forma humana de um líder espiritual da comunidade. Por outro lado, ali é nesse movimento que é mais pronunciado o afastamento da concepção tradicionalista, ou seja, mais próximo da religião egípcia de deus e deusas, expressa no conceito de monolatria como doutrina oficial. Nós também temos a Irmandade de Isis, tá? Outro tipo de organização quemetista, que é a Fellowship of Isis, of Isis, se precisar, né? Irmandade de Isis ali, formada na Irlanda, e ela diferencia-se da maioria das outras na medida em que, seguindo o modelo da antiguidade tardia, no sentido enoteísta, centra-se no culto da deusa Isis, originalmente deusas egípcias. Isis transporta para os antigos cenários gregos e humanos, romanos ali. As tradições egípcias são, portanto, fortemente modificadas nele por sua interpretação antiga, pelo sincretismo religioso e pelo multiculturalismo moderno. Outras sociedades quemetistas incluem The Living Nuhati, né, Nuhati vivo, e o extinto francês Ta Nutri. Do Tcheco, por exemplo, na República Tcheca, há apenas uma sociedade conhecida que afirma ser membro do quemetismo, a Associação Cívica Per José Aket. Vocês podem perceber que o Per José Aket, José, foi um dos faraós egípcios ali que foi o intercursor ali, que deu início ali às pirâmides, né? Aqui fazer uma pequena adendo sobre Djoser, né? Djoser ele foi o segundo ou o primeiro faraó da terceira dinastia do Império Antigo, tá? E ele era também conhecido como Neterket. E ele reinou aí mais ou menos sobre 2 décadas.
Ele foi o faraó que ele introduziu ali no mundo a pirâmide de degraus ou a pirâmide escalonada em Saqqara, tá? Como assim a pirâmide escalonada em Saqqara? Ele fez degraus de mastabas, mastabas em cima de mastabas até ele criar o conceito de pirâmide ali reconhecido pela egiptologia, tá? Então, assim, a Associação Cívica Pé de José Cat, ela foi registrada pelo Ministério do Interior, né? As atividades de quemetismo individuais, elas são evidentemente principais na internet lá na República Tcheca, tá? O quemetismo atonista, por exemplo, ali a gente está falando sobre o deus Aton, vinculado a Akhenaton, né? O quemetismo atonístico é um movimento quemético bastante específico inspirado no atonianismo. E essa forma de religião egípcia, ela existiu apenas durante o breve reinado de Akhenaton ali. Durante o reinado, todos os outros cultos egípcios foram proibidos, apenas Aton foi permitido, né? Akhenaton, quando ele se tornou faraó, ele baniu o culto de todos os deuses ali, Osíris, Maat, todos, e instaurou Aton acima de toda a hierarquia divina. Ele criou uma cidade, Amarna, para isso, né? E aí, durante os 17 anos de reinado dele ali, foi tudo inspirado em volta do deus Sol Atom, né? Na antiguidade, essa forma religiosa não teve sucesso e cessou logo após sua morte, a morte de Akhenaton ali. O próprio Akhenaton, ele continuou sendo uma figura controversa até hoje, tá, gente? E as opiniões sobre ele variam de um herege e governante rejeitado que nunca deveria ter se tornado um faraó, a um grande reformador e visionário que não foi entendido em seu próprio tempo. E é deste outro extremo de aspecto do espectro de Akhenaton, que é aquele se procura restaurar, reconstruir a própria imagem da religião egípcia de Akhenaton e trazer essa sua religião reformista para o presente, né? Reconstruir o atonismo é complicado, no entanto, pelo fato de que os próprios egípcios tentaram apagar essa parte de sua história e quase não há relato de Akhenaton fora de Akhenaton, fora o próprio relato dele, né? A fonte mais importante é o hino do Sol de Akhenaton, bem como as inscrições preservadas no tempo egípcio de Aton é, e dos túmulos dos nobres e dignatários da corte de Akhenaton. Então é importante ressaltar que Akhenaton, quando ele virou faraó, ele colocou Aton como líder de todos os deuses, todos os cultos foram banidos, e logo após a sua morte, Akhenaton ele foi banido, uma múmia foi encontrada, né? Dizem que pode ter sido ele, mas é uma múmia completamente profanada. Teve ali toda a tumba saqueada, toda a tumba ali foi depredada, o nome no sarcófago foi retirado. Então, assim, a, a gente bem entende que no Antigo Egito, os faraós que eram enterrados, que eram sepultados com muitos tesouros, com muitas histórias contadas na parede através de papiros, através de pinturas ali, eram faraós amados, como era o caso de Ramsés II, como foi o caso de Amenhotep III. E aí, especialmente também Tutankhamon, né? Não podemos esquecer de Tutankhamon, que milhões e milhões de dólares avaliados ali na tumba dele, ali no Vale dos Reis. Então, assim, eram faraós que eram respeitados, que foram amados, que tiveram seus reinados ali. E nós temos Akhenaton, que foi esquecido, que foi profanado, que não foi entendido, né? De acordo com o ponto de vista que você tem ali, tá? O quemetismo, em resumo aqui, ele é o reavivamento da cultura egípcia, né? Há algumas vertentes ali que dá para seguir, mas as três vertentes se aproximam do que era antigamente. Tá bom, meus amores? Espero que tenha ajudado no estudo de vocês de hoje. Qualquer dúvida é só comentar o vídeo. Se gostou, dá um like. Não se esqueça de compartilhar. E não se esqueça de se inscrever no canal. É mais conteúdos aí. Tudo bem? Obrigado. Valeu.